CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida e, antes, porém, ler o Evangelho e fazer a prece. Vamos, Adilane. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Obrigado. Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem. Procuremos o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sua. Negligenciaram, pois uns bem sólidos e duráveis, pois uns que lhes seriam proveitosos na morada celeste, pois uns que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. Esse negócio não está bem não, Tiago. É um traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça. Uma rainha de França, 1863. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em teu nome para mais uma manhã de estudos. Rogamos o teu amparo, a tua proteção para todos nós. Em teu nome, pedimos também que os responsáveis por esta obra, a Dona Ivone, o Camilo, o nosso Leon Denis, nos inspire
na compreensão do que eles escreveram. É em nome desses irmãos queridos, é em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, mas acima de tudo, é em nome de Deus e de Jesus, é que damos por iniciado, com muito amor no coração, sempre em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Esses irmãos, você está chegando hoje, ô Jéssica, a gente já está um pouquinho mais na metade do livro, mas dá para entender. Vamos até o final, quando terminar vamos reiniciar. O que é esse livro? A Memória de um Suicida. Um escritor português chamado Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco. Aqui é Camilo Botelho. Foi um escritor português que se suicidou no finalzinho do século XX, 1890. E ele, depois do suicídio, passando por uma série de provações, de dificuldades, e já recuperado no mundo espiritual, ele vem contando tudo o que aconteceu com ele. Desde o momento trágico, que ele deu um tiro na cabeça, como ele foi para o túmulo, como ele saiu do túmulo, para onde ele foi levado depois, que foi o Vale do Suicídio, Vale dos Suicidas, o nome do lugar que ele foi, contou a história dele ali. Depois ele foi resgatado dali, foi levado para um hospital numa colônia chamada Colônia Maria de Nazaré. Existem várias colônias no mundo espiritual. A Colônia Maria de Nazaré é uma colônia que recebe os espíritos suicidas. Lá tem todo um tratamento específico até que eles reencarnem. Então, dali eles foram para um hospital. Tem vários setores nessa colônia, um deles é o hospital, tem um manicômio, tem um lugar chamado a torre, tem o isolamento, e nós estudamos cada um desses setores aqui, como funciona. E chegamos no capítulo, no final, no capítulo anterior, com a alta hospitalar desses espíritos. Então todos tiveram alta, e eles são livres para escolher reencarnar de imediato, continuar estudando lá e posteriormente trabalhando. Foi dado a eles o prazo de 1 mês para se decidir. Então nós terminamos um capítulo vendo a reencarnação de 2 desses irmãos. O Jerônimo, que foi contado também a história do Jerônimo aqui, um espírito rebelde, que está retornando à carne. E o Mário Sobral, lembram? O Mário Sobral com vontade de vencer, com esperança, já sem os 2 braços, lembra? Ele nasceria sem os 2 braços, por quê? Ele se sentia culpado por ter assassinado a amante, né, estrangulou. Ele disse que não era digno de ter aqueles braços, aquelas mãos, que ele usou para fazer o mal. E depois ele se enforcou no beiral da casa. Então ele está voltando, mas com muita vontade de vencer. E o Jerônimo, né, o vendedor de vinhos, o comerciante de vinhos, também se suicidou, retorna à carne, porém cabisbaixo e muito preocupado. Aí nós encerramos esse capítulo, né? Fiz um resumo aqui de 1 ano do livro, né? Aí entramos agora no capítulo 3, Cidade Universitária, é o título desse capítulo, correto? Cidade Universitária, é a terceira parte, né? Então, agora aliás, é a terceira parte do livro, que chama A Cidade Universitária. Capítulo 16, A Mansão da Esperança, é o título do capítulo 16.
Está na página 385, Adilane. E ele começa ali. A primeira noite, pode ler. A primeira noite foi passada em ansiosa expectação. Nossos aposentos deitavam para o jardim, e das ogivas que os rodeavam. Descortinávamos o vasto horizonte da metrópole, marchetado de pavilhões grandiosos, como construídos em madrepérola, e de cujos caramanchões que os enfeitavam pitorescamente, evolavam-se fragrâncias delicadas de miríades de arbustos e flores viçosas, não mais insípidas, níveas, como do departamento hospitalar. Então, ele foi para um outro setor, teve alta, né? Estiveram alta do hospital, agora a visão era outra, né? O visual era outro, um lugar florido, né? Marchetado de pavilhões graciosos, cheios de pavilhões graciosos. Ó, evolava, o que é evolar? O perfume evola, né? Tem aquele perfume que exala, que se espalha no ar. Então evolava-se fragrâncias delicadas de miríades. O que é miríades? São milhares de arbustos e flores viçosas. Então já é um lugar bonito que eles foram. Já estão num lugar melhor. Tudo indicava que gravitáramos, segundo as nossas afinidades, para uma cidade universitária, onde ciclos novos de estudo e aprendizagem se franqueariam para nós, segundo o nosso desejo. Esses optaram por ficar estudando. Vimos que o irmão Jerônimo e o Mário Sobral optaram por retornar à carne, por reencarnar. Aí ele vai falar aqui vai começar a falar dessa cidade universitária. Enquanto passeávamos, aos olhos interessados, estendia-se paisagem amena e sedutora, em que edifícios soberbos, finamente trabalhados em estilo ideal, que lembraria o padrão de uma civilização que nunca chegaria a se concretizar nas camadas terrestres, nos levaram a meditar sobre a possibilidade de neblinas ignotas e risadas sobre valores também desconhecidos servirem a artistas para aquelas cúpulas sedutoras, os rendilhados sugestivos, o pitoresco encantamento dos balcões, convidando a mente do poeta a devaneios profundos, caminho do ideal. Avenidas imensas rasgavam-se entre arvoredos majestosos e lagos docemente encrespados, orlados de tufos floridos e perfumosos, e alinhadas como em visão inesquecível de uma cidade de fadas, as academias, onde o infeliz que atentara contra o sacrossanto ensejo da existência terrena deveria habilitar-se para as decisivas reformas pessoais que lhe seriam indispensáveis para mais tarde, depois de nova encarnação terrena, na qual testemunhasse os valores adquiridos durante os preparatórios
ser admitido na verdadeira iniciação. Então, eles foram para um lugar muito mais aprazível, tranquilo, para se prepararem melhor para reencarnar. Você vê que a melhora deles possibilitou a eles irem para um lugar melhor. Antes, o Vale do Suicídio, Vale dos Suicidas, um lugar terrível, né, horroroso, gritos, dores, lugares fétidos, imagens de dor, imagens de forcas, de afogamentos, que era o resultado da forma pensamento de cada um deles, brigas, confusões. De lá para o hospital já tiveram uma melhora, porém aquele lugar com neblinas, né, sempre com muita neblina, era a mente deles ainda ali doentia. Agora do hospital para esse lugar, para essa cidade universitária, já um lugar mais aprazível, para que eles pudessem, já estavam bem melhores, sem aquelas dores, para que eles pudessem melhor aprender para aproveitar a vida. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Pode perguntar, viu, Jéssica? Não tem pergunta boba. Tem boba que faz pergunta. Mas pode perguntar. Tá bem entendido, então? Então vamos mais um pouquinho. Vai, Adilane. Não me permitirei a tentativa de descrever o encanto que se encerra, que irradiava desse bairro em que as cúpulas e torres dos edifícios disseam, filigranas lucilando discretamente, como que orvalhadas, e sobre as quais os raios dos astros rei, projetados em conjunto com evaporações de gases sublimados, emprestavam tonalidades de efeitos cuja beleza nada sei a que possa comparar. Agora ele está continuando a descrever a beleza. Lembra lá no parágrafo anterior, no início ele diz assim, finalmente trabalhados em estilo ideal que lembraria o padrão de uma civilização que nunca chegaria a se concretizar nas camadas terrestres. Então, tanta beleza, um padrão de beleza tão elevado, que ele achava, isso nunca vai acontecer na Terra, eu nunca vi isso na Terra. Ele não sabia nem definir, como ele disse, não me permitirei a tentativa de descrever o encanto que se irradiava desses bairros, né? Então ele fala da luz do sol. Há quanto tempo eles não viam a luz do sol? Eles viram quando vieram em visita à Terra. E no entanto, lá no vale, lá na colônia Maria de Nazaré, muito obrigado, havia essa beleza, o sol, as flores perfumadas, o encanto das construções, as ruas largas. Mas uma coisa é certa, a saudade, né? Dentro de si, a culpa. Você, longe de quem você ama, você pode estar no lugar mais bonito do universo. Vai faltar alguma coisa no seu coração. A Dália, que já podia estar com Teixeira, tem um medo que se pela de ir para lá. Então, mas a gente sozinho, a gente nunca tem essa felicidade completa. Falta sempre alguma coisa perto da gente, né? Mas vamos continuar a descrição dele. Eu vou ler outro parágrafo. Em tudo, porém, desenhava-se augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado. Agora, um lugar que abrigava suicidas,
e com tanta beleza. E mesmo nessa beleza toda, envolta essas belezas aqui, os suicidas ainda estavam lá. Por que não era belo desde o início, desde o Vale dos Suicidas? Pensamento. O pensamento é tudo. Nós somos o que pensamos. Então ali haviam espíritos mais elevados que construíram a cidade e esses irmãos poderiam já estar ali porque já tinham uma certa elevação nos pensamentos. Vou ler de novo. Em tudo, porém, desenhava-se augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado. E, no entanto, não era residência privilegiada, apenas um grau a mais acima do triste asilo hospitalar. Olha, não era das mais sublimes, hein? Não era uma residência privilegiada, como ele colocou aqui. Era apenas um lugar acima do asilo hospitalar. Emocionados, detivemo-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam, entestando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos. Olha a matéria que tinha lá para estudar. Vai, Adilane. Vai, Adilane. Moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na terra como alívio de abastados, como atavio de abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos momentários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. Peraí, vamos ver aqui de novo. Olha as matérias que tinha uma matéria aqui que eu não sei nem o que é. Olha lá. Moral. E a grade de matérias lá da universidade. Moral. Filosofia. Isso a gente sabe, né? Ciência. Psicologia. Pedagogia. O que é cosmogonia? Cósmica. Que é isso? Hã? Está na ponta da língua ali, ó. Descrição hipotética da criação do mundo. Então vai estudar o universo, os planetas, né? Universo, é isso aí. Cosmogonia. E até um idioma novo, que é o Esperanto. A gente vai ver ali daqui a pouco, que é pouco estudado na Terra, né? Esperanto, como fala. Que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na Terra como atavio de abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. O idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, por lhes facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Vocês já ouviram falar no Esperanto? Já ouviu? Você já ouviu falar no Esperanto? Dália já. Lá no Leon Denis tinha um curso de Esperanto. Eu estudei um pouquinho, no início eu estudei. Depois acabei deixando de lado. Então ele falou que é uma língua do futuro. O que é o Esperanto? Foi o Zamenhof que trouxe, né? Ele pode ver aí, Zamenhof. Acho que ele era polonês. Vê aí. O que é o o que ele fez? Ele juntou palavras de diversas línguas e fez uma língua que fosse acessível a todos, o mais acessível a todos. Para nós é fácil, o Esperanto não é difícil não.
o ABCD, A, Bo, Cho, Jo, né? Assim, ainda me lembro, viu? Você aprende lá o abecedário, vai aprendendo, vai formando as palavras. Mas tem muita gente que fala, ainda não é conhecido. Ainda tem o privilégio de alguns povos, por causa do poderio econômico, como a língua inglesa, a língua francesa, que todo mundo precisa saber inglês, francês, espanhol. Então o Esperanto junta essas línguas todas para ter uma facilidade, uma língua mãe na comunicação entre as pessoas. A Dona Ivone mesmo se comunicava com aquele que ela dizia ser o Roberto de Canalejas reencarnado em Esperanto. Em Esperanto. Então fazia cartas em Esperanto. Lá tinha um senhor que dava aula, né? É o Evanildo. É, o Givanildo. Pena que eu não prossegui, mas não foi por outros motivos que não eram... Eu tinha que estudar mais. O Livro dos Espíritos, eu estava começando ainda. Mas o pouco que eu vi eu achei interessante. Quem sabe no futuro a gente não tem aqui um professor de Esperanto. E a gente aprender Esperanto, né? Então vamos aguardar. Se tiver que vir, virá. E até eu vou me matricular no curso. Que é importante para a gente. Agora você imagine, falar em chinês ou mandarim. Alguém fala chinês aqui? Já é difícil o português, imagina o chinês, né? Ou língua complicada. E aquelas letrinhas que são os desenhos do japonês, do chinês, não é? Agora o Esperanto fica fácil para eles, fica fácil para a gente. Isso eles iam aprender lá no mundo espiritual. A gente não esquece de que a Terra, viu, Jéssica? A Terra é uma cópia do mundo espiritual. Na verdade, o mundo real é o mundo espiritual. Aqui nós estamos de passagem, então todo mundo vai morrer. Até você, Dália, todo mundo vai morrer. E vai voltar para a Terra, para a nossa origem, que é o mundo espiritual. O que tem lá de belo, aqui a gente está construindo. À medida que a gente vai se elevando, a gente vai melhorando as instituições, as moradias, a vida social, enfim. Que lá no mundo espiritual, aqui em torno da Terra, sem falar em outros mundos, sem falar em Júpiter, por exemplo, que é um outro planeta muito mais elevado do que a Terra. Na própria Terra tem lugares belíssimos. E nós temos aqui a cópia do que vimos lá. Vamos continuar. Esse idioma... Vai, Adilane. Pode ler, eu estou ouvindo. Continua nesse último parágrafo. Pode isso. Esse idioma, cuja ausência entre médiuns brasileiros me havia impossibilitado ditar obras como as desejara, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho de minha reabilitação, possuía um nome que se aliava ao doce refrigério que aclarava nossas mentes. Chamava-se tal como o nosso burgo, Esperança, e lá se encontrava, junto aos demais, um majestoso edifício, no qual era ministrado, acompanhando-se das recomendações fraternais para que foi ideado. Então, Esperanto vem de esperança. Esperanto é esperança em Esperanto. Conviria assim que o aprendêssemos, para que, ao reencarnarmos, levando-o impresso nos refolhos do Espírito, não nos descurássemos de exercitá-lo sobre a terra. Então, olha o que ele disse aqui no início. Esse idioma, ele queria se comunicar através dos médiuns, e ele não conseguia direito, porque o médium não ia entender a linguagem dele. Quer ver, quem pode dizer isso melhor é você, Adilane.
Quando um espírito se aproxima para dar uma mensagem e ele não fala o português, o que acontece? Se ele não incorporar no médium, tem um outro espírito que está traduzindo o que ele está falando. Se o espírito não incorporar no médium, a incorporação é uma mediunidade rara, tá? Rara. Não é comum, não. A gente vai, fulano é médium de incorporação. Generaliza-se no trabalho da incorporação, por exemplo, um trabalho mediúnico de socorro espiritual, a chamada desobsessão. Mas nem todos são de incorporação. E nem todo trabalho o médium incorpora, mesmo de incorporação. Ponto. Quando o espírito toma o corpo do médium, quem fala em incorporação é Leon Denis. Allan Kardec fala em possessão. Mas a possessão dá uma ideia de que o espírito tomou o corpo do médium sem o consentimento dele. A palavra mais indicada é incorporação mesmo, porque sempre há o caso da possessão. O espírito tomar o corpo ali do médium, por problemas morais que o médium tem, ele toma o corpo mesmo. Mas ele sempre tem a anuência do médium. Nesse caso, o espírito consegue acessar a memória espiritual do médium e fala normalmente. Quando não, por exemplo, o espírito vai falar em francês e o médium vai escrever. O médium não consegue entender. Um outro espírito fica de intermediário. Ele ouve o que o espírito fala em francês, porque ele entende o francês, e como entende o português, passa para o médium. Essa semana mesmo, pedi para ela falar que um espírito deu uma comunicação e ela falou para mim, olha, eu pensei, falei, como é que eu vou entender isso? Eu não estava entendendo a língua do espírito. Mas aí o espírito passou para um outro espírito, ela viu o espírito passar para outro espírito e o outro espírito foi passando para ela. Entenderam? Complicação. Agora, se ela soubesse o francês, o espírito falaria normalmente através dela, como se a Cidinha, por exemplo, vai falar através do médium. Tranquilo, ela é brasileira, o altivo, nós somos brasileiros. Mas para falar o francês fluente, já fica mais difícil. O Esperanto seria o caminho do meio, que facilitaria. Ele falaria em Esperanto, você ouviria e escreveria ou falaria naturalmente. Por isso que ele colocou aqui, ó, no início, ó, esse idioma cuja ausência entre médiuns brasileiros me havia impossibilitado de ditar obras como as desejara. Ele não pôde ditar, porque o médium não compreendia o que ele estava dizendo, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho da minha reabilitação. Olha só o que ele disse: para o espírito se reabilitar das suas dores, dos males que ele fez a ele e aos outros, ele precisa trabalhar. E o Camilo, como escritor, ele sabia escrever, ele conseguia escrever. Então ele queria escrever, falar através de médiuns, mas os médiuns não compreendiam. Quanta coisa bonita ele escreveu através daquele médium Fernando de Lacerda, naquele livro ali, um conjunto, são 5 livros, Um País da Luz, no Mundo da Luz, né? Não, No País da Luz, No País da Luz. Tem várias cartas ali do Eça de Queiroz, daqueles escritores portugueses todos. Tem uma carta interessantíssima ali de Napoleão Bonaparte, mas o médium lá, ele escrevia, ele entendia o Patrício, que era português também, ele entendia, e ele era médium, vidente, médium de incorporação, escrevia intuitivamente, mecanicamente, e trouxe aquelas interessantíssimas mensagens do mundo espiritual. A maioria das mensagens trazida pelo Camilo, que ele escreve cartas ao seu amigo Silva Pinto e a outros
amigos que ficaram em Portugal. Tudo bem até aí? Pergunta? No question? Está entendendo? Você está entendendo? Está entendendo? Então vamos lá. Continua aí, Edilane. O benfazejo. Ah, tá. Aqui, ó. O benfazejo, frescor matinal trazia-nos ao olfato perfume dulcíssimo que afirmaríamos ser dos craveiros sanguíneos que as damas portuguesas tanto gostam de cultivar em seus canteiros, das glicínias mimosas, excitadas pelo orvalho saudável da alvorada. Deve ser uma plantinha, né? Uma florzinha. Você conhece, É Dália? isso que eu ia perguntar para ela. Cravos, né? E os flores são tipo aquela flor que sempre fica. Papinho rasa, É, lá na minha, originária da China. esses craveiros lá na minha prima, nos primos, são de várias cores. Então. É muito lindo. Ele estava recordando isso da terra dele, lá de Portugal, né? E olha que coisa bonita. Ó, quando ele diz assim, das glicínias mimosas, essas são as plantinhas, né, as flores, excitadas pelo orvalho saudoso da alvorada. Né, de manhãzinha, aquele molhar do sereno que excita o perfume dessas flores. Continua, Dina. E pássaros, como se cantassem ao longe, assobiavam ternas melodias, completando a doçura do painel. Até o canto dos pássaros. Até o canto dos pássaros. Ué, como é que tem pássaro lá? Não esqueça que aqui que é a cópia de lá, tá? Aqui que é a cópia de lá. Não é lá que é a cópia daqui. Havíamos Chegado na véspera, quando as estrelas começavam a fulgir, irradiando carícias luminosas. fulgir, brilhar, não é? Ele está descrevendo até agora o lugar bonito, a cidade, né? Isso é Leon Denis, né? Universitário. Parece Leon Denis. Sim. Esse livro foi escrito a 3 mãos, a gente sabe disso. A Dona Ivone como médium, o Camilo narrando a história e Leon Denis colocando a doutrina espírita. É, caramba, né? Oi. Dizendo para ela que esses craveiros que ele fala que são ruins são os cravos vermelhos. Crava, a Dália está dizendo que a Dália é portuguesa, lembrando da terra dela, que são cravos vermelhos e que são perfumados, né? Então vamos lá, continua. Até porque Portugal tem o Dia dos Cravos. Tem uma festa lá É que é uma independência, quando Salazar foi tirado do poder? do poder, né? Aí as mulheres em Lisboa, em cada espingarda dos soldados, ela enfiou um cravo. Aí por isso que tem, acho que é 24 de abril, não me lembro certo, que tem A festa dos cravos. a festa dos cravos. Continua. Romeu e Alceste, Os 2 enfermeiros, Romeu e Alceste. apresentando-nos a direção do novo mundo, despediram-se em seguida, dando por finda a missão junto de nós. Não foi sem profunda emoção que vimos retirarem-se os jovens boníssimos a quem tanto devíamos
não estaremos separados, apenas mudastes de recinto dentro do mesmo lar. Porventura o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? E se os dois enfermeiros, deve dar uma saudade mesmo, né? Pô, ajudou a gente a beça até agora, estão largando aqui, continua. Irmão Sóstenes era o diretor da Cidade Esperança. Falou-nos grave, discreto, bondoso, sem que os animássemos a fitá-lo. Sede bem-vindos, meus caros filhos. Que Jesus, o único mestre que em verdade aqui encontrareis, vos inspire a conduta a seguir na etapa nova que hoje se delineia para vós. Confiai, aprendei, trabalhai, a fim de que possais vencer. Esta mansão vos pertence. Habitais, portanto, um lar que é vosso e onde encontrareis irmãos como vós, filhos do Eterno. Maria, sob o beneplácito de seu augusto filho, ordenou sua criação para que vos fosse proporcionada ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que sabereis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. Agora vocês vejam. Ele não falou que estava tudo pichado lá não, hein? Mas não é esse o objetivo de uma universidade, de uma escola? É ensinar? Olha que o guia disse para eles, essa casa é vossa, é de vocês. Maria construiu sob a ordem de Jesus, é de vocês, vamos aproveitar. As universidades aqui no Brasil não foram feitas para nós? Nós temos direito a ter acesso, aqui no Rio de Janeiro, a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ali no Fundão, a Universidade Federal, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Fluminense, lá em Niterói. Não dá para passar nem na frente, né? Se eu for por ali, eu desvio e vou pela outra rua, de tanta nojeira, tanta pichação, tanta sujeira. Olha a falta de educação num lugar que deveria educar. Infelizmente, as ideologias tomaram conta das universidades e as universidades, a gente não colocaria nelas os nossos filhos. Hoje eu não colocaria. Ia ter que estudar em outro lugar, alguma coisa, nelas não. Vamos lá, continua, Dilane. Mais um pouquinho. Nada respondemos. Lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Éramos como os meninos, tímidos, que se vissem a sós pela primeira vez com o velho e respeitável professor, ainda incompreendido. Foi quando logo após nos conduziram ao internato, onde deveríamos residir, onde passáramos a noite e de onde pela manhã saíramos a passear. Continua, aqui e ali. Aqui e ali, pelos parques que bordavam a cidade, deparávamos
turmas de alunos ouvindo seus mestres sobre a poesia dulcíssima de arvoredo, frondosos, atentos e inebriados, como outrora teriam sido na terra os discípulos de Sócrates ou de Platão, sobre a farfalha. O farfalhar dos plátanos de Atenas. O que é isso? Farfalhar dos plátanos de Atenas. Quer dizer, o falar nas praças, porque Sócrates, Platão, eles ensinavam nas praças. A sala de aula eram as praças, era público. E é o que ele está dizendo aqui. Ele está falando do lugar bonito, os alunos com os seus mestres, e ali eles estavam farfalhando. O que é o verbo farfalhar? Vê aí o Sócrates, vê aí. Falar sentindo. Batear. Está vendo? Falar? Sentindo. Falar sentindo. Sentido. Sentindo. Falar sentindo, rumorejar, ciciar, rumorar. Então, continua. Os iniciados do grande... Continua o senhor, que eu não sei onde. Os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galileia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum, de Genezaré, embevecidos ante a intraduzível magia da palavra messiânica. Tem esse também. Entenderam? Eu vou ler tudo de novo para vocês entenderem melhor. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Vamos lá. Aqui e ali, ele está descrevendo ainda o lugar, né? Aqui e ali, pelos parques que bordeavam a cidade, deparávamos turmas de alunos ouvindo seus mestres sob a poesia dulcíssima de arvoredos frondosos, atentos e inebriados, como outrora teria sido na terra. Os discípulos de Sócrates ou de Platão, sob o farfalhar dos plátanos de Atenas, os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galileia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum e Genezaré, embevecidos ante a intraduzível magia da palavra messiânica. Então ele fez uma analogia daquele lugar com esses lugares onde os grandes filósofos e o próprio Messias falava junto aos doentes, aos sofredores, na Galileia e na Judéia. Ficou claro agora? Newton, quando ele usa essa palavra aqui, né, muito interessante. Achei interessante isso que ele fala assim, aqui e ali, pelos parques que bordavam a cidade. Esse termo aqui é muito usado em Portugal. Ele fala bordeavam, né? Bordavam. Muito usado lá, interessante. Então você vê que é o Camilo falando. Ele mesmo falando, ele trazendo a memória, né, De Portugal. muito interessante. É isso aí. Pena que está acabando a nossa hora. Tem mais 5 minutinhos. Vamos lá. Senhoras transitavam pelas alamedas, acompanhadas de vigilantes, severas como Maria Numieres, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto. Então, ó, senhoras transitavam pelas alamedas. Deviam ser as senhoras que se suicidaram também, né? Porque elas estavam acompanhadas de vigilantes severas, como Marie Numieres, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto. Pode continuar. Ou impenetráveis, como Vicência Guzmán, jovem religiosa da antiga ordem de São Francisco, e irmã do nosso antigo benfeitor, Conde Ramiro de Guzmán,
a qual igualmente passamos a bem-querer, tão logo soubemos dos elos imarcessíveis que a ligavam àquele dedicado servidor da cessão das relações com a terra. Quem era o Dom Ramiro de Guzmán, Adilane? Não era o Dr. Bezerra? Não me lembro. Ramiro de Guzmán, eu anotei aqui atrás. Mas enfim, foi quem ajudou bastante eles lá. Bezerra é o Charlie. Hã? Não é Dr. Bezerra, né? Porque o Charlie está aqui. Continua então. Absortos. Gente, eu acho que a gente vai parar aqui. Porque esse parágrafo aqui é um pouco maior e não vai dar tempo da gente parar. Semana que vem a gente continua. Absortos, né? Absortos, continuemos aqui. Foi bom o estudo hoje? Foi leve, né? Agora vocês vejam. O livro começa duro, pesado, e depois ele vai ficando leve. Ele começa falando de dores acerbas e depois ele vai falando das coisas melhores. Ah, sente, não tem como não sentir. O início é muito pesado. Alguma colocação? Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer a prece, Adilane? Não, você pode fazer. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos guias e benfeitores desta casa de amor, pelo sustento, pela proteção, pelo amparo que nos deram. Ao Tivo, a Dona Ivone, o nosso Camilo, o mestre Leon Denis e a todos os demais que esses nomes representam, a minha amada e querida Lurdinha, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós, a todos os irmãos suicidas que aqui se encontram ou que nos ouvem à distância. Tenham bom ânimo, coragem, esperança, porque Jesus está à frente de todos nós a nos conduzir. E Deus nos criou para a perfeição. Certamente seremos vitoriosos. Que tenham bom ânimo. Que a paz do Mestre Jesus chegue a todos. Que o perfume das rosas que é distribuída neste ambiente inebrie os vossos olfatos e possa chegar até a colônia Maria de Nazaré, a quem pedimos por todos aqueles irmãos que lá se encontram, por todos aqueles irmãos que já passaram pela nossa casa. Escutem novamente a nossa voz, pedindo a Jesus por vocês, a nossa Patrícia, Santos e todos os demais, irmãos e irmãs queridas, esperança e paz. Que Deus os abençoe. Em nome da direção espiritual do nosso SEAP, a nossa casa de amor, do Altivo, dos benfeitores aqui presentes que citamos os nomes, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, aqui no SEAP, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.